Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais relevante para quem trabalha com gestão de pessoas. Portanto, se você trabalha em recursos humanos, sinta-se à vontade, a casa é sua, essa é a nossa comunidade, a comunidade que a gente está construindo. Então, como eu falei, essa casa é sua, fica super à vontade para entrar sem bater, não precisa bater na porta, é só entrar. E falando em comunidade, eu já quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem canal no YouTube, mas tem também um grupo no LinkedIn, tanto o grupo quanto a company page do RH para você no LinkedIn, com mais de 70 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Portanto, fica o convite para você fazer parte dessa nossa comunidade e o convite também para você acessar o rhpravocê.com.br, porque lá você vai encontrar conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa área de redação, produzidos pela comunidade de RH, na área de Collab, produzido por grandes marcas parceiras, como é o caso dessa marca com quem a gente vai conversar hoje. E aí eu já aproveito para apresentar o nosso tema e o nosso convidado. Estou falando de Employer Branding e benefícios. A gente vai falar sobre Employer Branding e benefícios e a relação desses dois temas e como eles são absolutamente estratégicos para qualquer gestor de pessoas hoje em dia. E quem vai guiar a gente por essa jornada é o Antônio Carlos Gonçalves, CEO e fundador do Fretadão, a quem eu agradeço pela participação, viu, Antônio? Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Bruno. Muito especial estar aqui hoje com vocês, né, e falando com essa audiência. Espero que eu possa contribuir com o tema aí com vocês. Com certeza, privilégio nosso contar com a sua participação. E quem participa também do nosso episódio de hoje é o Bruno Piai, que é jornalista e redator do RH para você. Tudo bem aí, Bruninho? Fala pessoal, tudo bem? Antônio, prazer te receber. Hoje é dia aí da gente pegar um fretado, ou melhor, dia de ouvir um podcast dentro do fretado, começar aí bem a segunda-feira. Então eu tenho certeza que vai ser um papo aí muito legal, mais um episódio muito bacana e vamos lá. Bom, falar de Employer Branding e benefícios não é tão simples assim. Parece que já foi mais simples. Na verdade, a gente está num momento mais desafiador para falar sobre esses temas e penso que o contexto em que a gente está inserido, desse pós-pandemia, se a gente pode chamar assim, com esse retorno ou não retorno ao presencial total, completo, ou híbrido, que é um modelo que tem gerado cada vez mais insegurança, incerteza, junto ao capital humano, junto aos gestores e tudo mais. Mas o fato é que a gente está num contexto de mais instabilidade, num contexto mais desafiador, me parece, Antônio, para engajar, para atrair os talentos. Quando a gente fala de employer branding, a gente está falando essencialmente de atração de talentos. E aí eu queria, antes de entrar nas perguntas que a gente preparou aqui para guiar a nossa conversa, para te entrevistar também, eu queria que você desse uma breve contextualizada de como você tem enxergado esses dois temas, principalmente benefícios e employer branding, frente aos desafios que os gestores de pessoas, os profissionais de RH, têm tido de lidar, têm tido de enfrentar ao longo dos últimos anos. Queria que você desse o seu contexto, a sua visão acerca desse tema, já que você está à frente do Fretadão, que é uma empresa de bastante destaque e que tem tudo a ver com esses temas. Queria que você ajudasse a gente a compor esse mosaico e depois a gente entra nas perguntas em si. Não, é muito bacana falar sobre isso, Daniel, porque a gente vê uma evolução no mercado, né? Há 8 anos atrás, quando nós fundamos o Fretadão, poucos eram os clientes que buscavam as nossas soluções como ferramenta de employer branding ou como ferramenta de melhoria no relacionamento com seus colaboradores e o engajamento com a marca da empresa em si. Hoje a gente já vê que o RH olha para ferramentas como benefício de transporte de forma estratégica a engajar mais as pessoas. Eu acho que essa mudada, a pandemia, na verdade, ela só acelerou um ciclo.
Nós acreditamos que isso iria acontecer naturalmente, porque nós estamos na era da experiência, né? Na era das pessoas que se envolvem cada vez mais com serviços e produtos, do ponto de vista de gerar uma experiência, não mais só comprar e consumir. E dentro desse processo, as novas gerações chegando, o mindset que é todo alterado por terem nascido na era da tecnologia e da internet, nós víamos que existia uma barreira, e a barreira estava no relacionamento no mundo físico, do digital, e como que as empresas se relacionavam com seus colaboradores e como que aquela mudança iria acontecer. Então, muita gente falava de home office, como que as pessoas estariam no digital, mas ninguém conseguia exercitar esse pensamento de como que isso ia acontecer. E aí veio a pandemia para desconstruir completamente isso e falar, vocês precisam fazer acontecer e precisa acontecer do dia para a noite, né? Então eu acredito que a pandemia, na verdade, foi um catalisador que impulsionou essa mudança, mas que ela iria acontecer nos próximos anos de qualquer forma. E hoje, agora a gente vê que as preocupações são outras, né? Você foi para o trabalho remoto, as pessoas tiveram uma produção satisfatória, mas ao mesmo tempo diminuiu o engajamento, ficou mais fácil as pessoas quererem simplesmente mudar, né? Muitas pessoas pediram demissão ao longo da pandemia, principalmente impulsionadas pela retomada do trabalho presencial, e agora se procura um novo normal no meio disso tudo, né? Um modelo híbrido, um modelo anywhere office, onde as pessoas trabalham onde quiser, aonde que estão inseridas essas pessoas. E a gente olha para isso tudo tentando encontrar soluções de tecnologia e soluções de mobilidade para as empresas conseguirem melhorar um pouco desse cenário e engajar os seus colaboradores com as suas marcas, né? Então, é mais ou menos onde a gente está inserido. Perfeito. Eu agora quero convidar o Bruninho para essa conversa também, para ele trazer os seus apontamentos e perguntas para o Antônio Carlos. Me parece, né, Bruninho, que vencer o desafio da mobilidade, quer dizer, já é um baita de um caminho muito bem andado para a adoção do modelo híbrido ou a volta ao presencial. Quer dizer, você cuidar dessa experiência como um todo, como o Antônio Carlos falou, me parece que quebra muito a resistência de que a gente tem percebido do capital humano na retomada do trabalho presencial, né? E dentro disso também, eu acho que um ponto bacana de levantar sobre o fretadão é que o fretadão ele tá envolvido num dos pontos mais delicados desse retorno ao presencial, que é a questão do transporte. Quando você pensa em fazer essa transição do home office para o modelo híbrido ou de volta para um 100% presencial, normalmente o transporte sempre vai estar entre as queixas. O tempo que eu levo para me deslocar, o tempo de ida e de retorno, trânsito, transporte público lotado, é uma dor que já vem há muito tempo e que agora esse assunto voltou a entrar em pauta com mais força por causa dessa retomada. E eu queria entender, Antônio, dentro desse processo, sendo o fretadão uma empresa que oferece um benefício que acaba dependendo do modelo híbrido ou do modelo totalmente presencial, como que os RHs podem ir além para que nesse retorno, para que nessa retransição, nessa readaptação, você acabe não perdendo um pouco o tato na hora de ter ações de employer branding, de oferecer bons benefícios, porque assim, eu acompanho no meu dia a dia, vendo empresas, vendo notícias, que às vezes esse retorno para o presencial entra numa dinâmica do velho normal. Então você tira a pessoa da vida que ela já construiu, ela já se readaptou para o home office, ela tem mais tempo para isso, para aquilo, muito por conta de não ter o deslocamento. E quando você traz ela de volta para o escritório, é como se não tivesse havido uma pandemia. Foi uma fase aí de home office, volta e vida que segue como antes.
Então, eu queria que você falasse desses dois pontos, desse fator da mobilidade urbana, o quanto que é o potencial que tem, que às vezes a gente nem enxerga para você engajar pessoas, e como que o RH pode ir além, exatamente para não cair nisso de recuperar uma normalidade que a gente sabe que hoje não vai existir mais. Perfeito, Bruno. Acho que muito bem colocados os pontos, né? Tem alguns dados que acabam nos trazendo luz ao problema que a gente vive hoje, né? Em 2021, saiu uma pesquisa da Fortinet que falava que 29% das empresas só que se manteriam em trabalho remoto. Esse era o número lá em 2021. 70% voltariam ao presencial normalmente. Era essa a pesquisa no pico da pandemia, vamos dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, uma pesquisa da Salesforce dizia que 70% das pessoas queriam se manter no trabalho remoto e não voltar ao modelo presencial. Ou seja, né, a expectativa das empresas ela era inversamente proporcional à expectativa dos colaboradores. Como que fecha essa conta, né? Exato. Quando nós vimos esses números, né, nós encomendamos uma pesquisa também na mesma época e vimos esses números, nós falamos, vixe, vai dar pau, né? Vai dar problema nisso. Quando as pessoas voltarem, isso vai gerar uma insatisfação enorme e toda aquela construção de marca empregadora que as empresas vinham investindo em anos, elas poderiam se perder. E isso é muito... Por que as pessoas querem ficar nas suas casas? Basicamente por aquilo que você falou. A mobilidade é muito ruim. As pessoas no Brasil, elas gastam cerca de 2 horas para chegar ao seu trabalho. E na cidade de São Paulo, que nós podemos considerar como uma que tem uma grande malha de transporte público, de cada 4 pessoas, 3 andam mais do que 1 quilômetro para chegar num ponto de ônibus. Então, a gente tem um cenário de mobilidade muito ruim, e isso faz com que as pessoas já desanimem antes mesmo de chegar no trabalho, né? Gerando problemas em produtividade e gerando problema na vida dessas pessoas. O maior problema ainda é que durante esse período, essas pessoas elas quase não conseguem aproveitar, porque dentro do transporte público todo mundo fica com medo de andar com o celular, com fone de ouvido, escutando um podcast como o nosso aqui, ou mesmo consumindo um livro ou alguma coisa do tipo, porque é muito lotado, né? Então, essa preocupação do retorno não tem sido feita de maneira adequada pela maioria das empresas, né? Como você falou, as empresas simplesmente voltaram aos velhos costumes, era o mais fácil, era o que elas sabiam fazer, e isso tem gerado ondas de desligamento, pessoas que se desligam do trabalho, ou pior, né? Uma crise de saúde mental vinculada ao trabalho que vem acontecendo dentro das empresas. Você sair simplesmente de uma pandemia em que a gente ficou isolados, em que nós aproveitamos a família, sim, mas também com uma série de inseguranças. E depois você volta simplesmente para o modelo presencial, perdendo mais de 2 horas por dia dentro do transporte, não é algo muito fácil para as pessoas absorverem. E aí é onde a gente vê as oportunidades. Primeiro, nós acreditamos que o caminho seja a flexibilidade. Então, para quem pode ser flexível, então modelos flexíveis de trabalho, de alguns dias por semana home office, alguns dias presencial, para manter a dinâmica das pessoas como era antes e também ter a dinâmica dentro do escritório, nós defendemos como uma boa solução. Para as empresas que não têm essa alternativa, como, por exemplo, um centro logístico, uma indústria, uma fábrica, como é o caso da maioria dos nossos clientes, aí nós vemos que você investir em benefícios de saúde mental e mobilidade é fundamental para que essas pessoas estejam bem, porque você precisa fazer uma troca com essas pessoas de repente, aquilo que elas viviam dentro de casa, que já não vai dar para viver mais nas 2 horas que elas perdiam dentro do transporte público, elas possam minimamente viver parcialmente dentro de um transporte de qualidade.
né? Dentro dos nossos veículos, todos têm Wi-Fi, as pessoas vão sentadas, porque não podem ir pessoas em pé. Então, elas conseguem aproveitar um pouco melhor a viagem, escutando música, ouvindo um podcast, se atualizando em notícias, ou até mesmo vendo uma série da sua preferência. Então, isso facilita essa volta para o modelo normal de trabalho presencial, tá? Antônio Carlos, eu queria aproveitar tudo que você falou para também corroborar a tese de que, a tese não, e há vários estudos que demonstram os benefícios de você socializar, né, de você sair de casa. Quer dizer, trabalhar dentro de casa, trabalhar no escritório, não é uma comparação razoável, né? A gente não está falando de laranja e laranja, são coisas diferentes. É possível, por exemplo, que muitas pessoas achem que trabalhando de casa elas são mais produtivas, no sentido de que elas conseguem resolver mais coisas, responder mais e-mails e tudo mais. Mas a experiência do trabalho, ela não pode se resumir a isso. Vai se resumir a uma tela, a responder e-mails e tudo mais. Quer dizer, a socialização, a troca, a ativação de todos os sentidos humanos, né, e não só o ouvido e os olhos, por exemplo, quer dizer, tudo isso faz parte de uma experiência profissional melhor, e eu imagino também que faça parte de qualquer trabalho de employer branding que se dedique, que se debruce sobre isso, né, sobre os benefícios de, legal, você pode trabalhar de casa, a gente também, no RH para você, a gente acredita muito no modelo flexível, né, no modelo que conjugue o melhor dos mundos, desde que isso seja possível dentro da organização, dentro da realidade daquele negócio específico, mas o que a gente tem visto é justamente uma demanda por essa flexibilidade, mas a gente tem visto também que trabalhar em employer branding tem sido mais desafiador agora, mas acho que a chave da questão se resume numa boa comunicação e em como comunicar esses benefícios, né? Por exemplo, isso que você acabou de falar sobre como ir para o trabalho de um outro jeito, de uma outra forma, pode ser muito mais proveitoso, pode ser mais agradável, pode ser mais rico culturalmente, inclusive, como você disse. Quer dizer, acho que tem vários benefícios, mas isso precisa ser comunicado. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, até da sua experiência e tudo mais, qual é o melhor caminho para trabalhar em employer branding hoje em dia, lançando mão de ferramentas importantes de comunicação, quer dizer, lançando mão de estudos que comprovam que esse tempo de trajeto ou mesmo a atividade social, digamos assim, no trabalho, pode trazer diversos benefícios, inclusive para a saúde mental. Quer dizer, acho que tem um desafio de comunicação aí, né, Antônio Carlos, bem importante para a gente vencer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão em relação a isso, e para a gente começar a dar o caminho das pedras para o RH, né? Como é que eu começo a lidar com isso neste contexto atual? Não, perfeito as suas colocações, Daniel, e é até curioso, porque aqui no Fretadão nós adotamos o Anywhere Office, né? Então, hoje, o Fretadão, ele funciona home office, mas também nós temos escritórios espalhados no Brasil todo, em que as pessoas se encontram para poder trabalhar presencialmente. E é interessante porque uma das últimas pesquisas de clima que nós fizemos, nós perguntamos qual era o melhor benefício para as pessoas, e as pessoas responderam home office. E, recentemente, nós perguntamos para as pessoas qual era o maior desafio, o maior problema delas, e elas responderam home office também, né? Então, você Sim. vê como é uma situação que ela é complexa de lidar, Com né? certeza, com Não certeza. é trivial. Mas falando de employer branding, primeiro eu acredito muito que as empresas que trabalham com as pessoas no centro são as empresas que de fato conseguem fazer uma estratégia de employer branding efetiva. Então, hoje aqui no Fretadão nós temos 6 pilares dentro do negócio. Um dos pilares é pessoas, cultura e diversidade. E a primeira coisa que nós fizemos para poder trabalhar melhor o nosso employer branding aqui dentro do Fretadão foi estabelecer que o pilar pessoas, cultura e diversidade, ele é o primeiro em tudo que a gente vai fazer. Então,
dar prioridade às pessoas, ele é fundamental para que a estratégia de employer brand de fato funcione. Então, nós colocamos ela como o pilar central do nosso negócio. Todas as nossas reuniões, sejam de estratégia, de OKRs, as mais simples que forem, quem começa a falar é o time de people, é pessoas, cultura e diversidade, é que tem a voz para poder tocar o negócio. O segundo ponto, acho que é documentar e estabelecer, de fato, quais são os pontos de cultura da sua empresa. Né? No nosso caso, nós, em 2019, fizemos um trabalho de missão, visão, valores, revisar todo esse planejamento nosso e aonde nós queríamos chegar, elegemos os nossos valores e ele é revisitado anualmente dentro do nosso planejamento estratégico e o nosso Culture Code, que diz para as pessoas como nós esperamos que elas se comportem aqui dentro do Fretadão, também está vinculado a essa estratégia do negócio. Então, lá você vê as práticas, os pontos que mais são sensíveis para as pessoas, para elas saberem como se comportar. E hoje, o trabalho que nós estamos fazendo nesse ano para reforçar a cultura e trabalhar a marca empregadora aqui dentro do Fretadão é não só comunicar esse Culture Code, comunicar tudo aquilo que nós acreditamos para fora, mas com pílulas de conhecimento recorrentes, e aí comunicação é fundamental, você precisa de constância para você manter o engajamento das pessoas, aliado à análise de performance das pessoas. Então, hoje, dentro do Fretadão, as pessoas são avaliadas de acordo com os nossos pilares de cultura e os nossos valores. Então, quanto que essa pessoa está aderente no nosso valor, cuidamos das pessoas, vamos juntos, e assim por diante, é algo que a gente discute nos feedbacks semestrais que existem dentro do negócio e nos one-on-ones que acontecem mensalmente, aliado a toda essa construção de cultura. Então, basicamente, o plano vai desde o planejamento mesmo, a execução e a comunicação quase que semanal e diária, às vezes, de pontos de cultura que faz as pessoas viverem aquele momento a todo dia. Não adianta você também pregar uma cultura organizacional e vender a sua marca de uma forma, seja ela sustentável, seja ela inclusiva e tudo mais, e você não conseguir fazer isso de forma fiel e genuína dentro do negócio. Colocar isso em prática, né? Tem que colocar isso em prática e as pessoas têm que sentir que é genuíno. Se você escolher um valor que, porventura, você sonha que você quer ter aquele valor, mas você ainda não tem, e você propagar que você tem e não tem, é pior para a cultura organizacional. Então, a gente vem trabalhando dessa forma aqui dentro do Fretadão, né? A gente sempre vai avaliando ano a ano quais são os pontos que a gente precisa reforçar, aqueles que a gente está desviando e como que a gente trabalha para que no próximo ano a nossa comunicação seja mais efetiva com relação à construção de marca empregadora que nós queremos. Bruninho, tem mais alguma pergunta para o Antônio? Antônio, esse seu relato, ele é muito legal porque ele traz uma percepção que você, como CEO da empresa, você tem um envolvimento muito grande dentro desse processo de employer branding que vocês construíram. Hoje nós temos muitos termos aí na moda, muitos assuntos em alta, saúde mental, diversidade, novos benefícios, modelos de trabalho. E por mais que o RH ele tenha que se envolver em tudo isso, muitas vezes a responsabilidade fica toda em cima dele. A gente se apega a algumas frases meio comuns. Mas o RH não tem que fazer sozinho, tem que estar alinhado com a alta liderança. E depois, na prática, a responsabilidade fica mesmo toda para o RH, com a alta liderança assinando um papel aqui e ali. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho como hoje o employer branding já não é mais só uma tendência, mas de fato já é uma obrigação, já é algo em que as empresas precisam investir, precisam olhar. O quanto que é importante que uma figura como você, que é o CEO da empresa, você está numa posição ali de alta liderança, olhando tudo o que acontece, o quanto que é importante uma figura na sua posição se envolver em todo esse
movimento de employer brand? O quanto que isso é necessário para, de fato, ter algum sucesso nesse processo? Hoje eu posso dizer que mais da metade do meu tempo eu dedico a pessoas dentro do Fretadão, porque ah, não tem como você falar de ter uma empresa de sucesso se você não tiver as melhores pessoas dentro do seu time. E para você ter as melhores pessoas dentro do seu time, você precisa trabalhar muito retenção, você precisa, de fato, criar um diferencial competitivo no meio de uma série de empresas que estão disputando aquele profissional, né? Exato. Então, a gente precisa ter esse diferencial. Hoje eu vejo que é fundamental o envolvimento do CEO na estratégia de employer brand da empresa, porque dificilmente o RH consegue fazer com que o cascateamento de tudo aquilo que você acredita como valor empresarial, como marca, não fique só na parede, né? Então, você vê muitas empresas que a missão, visão e valores estão lá na parede, Tá num mas quadrinho, você não ouve as pessoas falando sobre aquilo, elas sequer sabem, né? Elas vêm no momento da integração e depois elas não lembram mais quais são os valores da empresa, né? Se você perguntar para uma ou para outra, cada uma vai dizer alguns valores diferentes. É. E o papel do CEO é fundamental para fazer com que isso aconteça em todas as esferas do negócio. Então, eu acredito que hoje, como nós temos nossas reuniões de board às segundas-feiras, e durante as reuniões de board, a gente divide os temas e nós fazemos questão de cascatear como é que vai ser a construção do pilar de pessoas, cultura e diversidade entre todas as equipes. Tanto que, quando nós olhamos para os nossos objetivos de quarter, né, hoje aqui nós somos organizados em OKRs, todas as equipes têm objetivos vinculados ao pilar de pessoas, cultura e diversidade. Mas nem todas as equipes têm objetivos vinculados aos outros pilares do Fretadão, porque não necessariamente elas conseguem atuar diretamente. Mas as diretorias individuais, elas conseguem sim, e elas devem atuar diretamente quando se fala da construção de marca, deixando com que o RH faça o papel mais tático e conduza as estratégias de comunicação, principalmente. Porque aí não tem ninguém melhor do que o RH para conseguir comunicar todo mundo e colocar todo mundo na mesma página. Mas no dia a dia, quem consegue implantar a cultura organizacional é cada um dos líderes na alta liderança e cascateando para os seus líderes no middle management até chegar nas pessoas, nos analistas que estão tocando o dia a dia, e quem faz a diferença de fato é quem consegue propagar para o nosso cliente, para o nosso prestador, para o nosso parceiro, a nossa cultura organizacional. Eu queria fechar a nossa conversa, Antônio, perguntando para você sobre os outros benefícios, digamos assim, o papel desse conjunto de benefícios na retenção. A gente fala retenção, mas acho que não se fala mais retenção, né? Se fala engajamento e no encantamento do employee experience, né? Quer dizer, no encantamento da experiência daquele colaborador dentro das organizações. Imagino que a pandemia criou um rebuliço quando a gente fala em benefícios, porque muitos daqueles benefícios não eram mais desejados ou não eram nem mais aplicáveis no dia a dia, e a gente está hoje num contexto diferente também. Então, como é que você tem visto as melhores estratégias para confecção de uma cesta de benefícios interessante e tudo mais? Como é que funciona essa construção para atração e para engajamento dos colaboradores atualmente? O que eu vejo, Daniel, é que a flexibilidade é o que está em alta, né? Hoje Perfeito. nós temos colaboradores diferentes dentro da empresa. Então, diferentes em faixas etárias, diferentes em diversidade mesmo, étnica, cultural, e as pessoas buscam soluções personalizadas, né? Se nós procuramos essas soluções no nosso dia a dia, os colaboradores vão procurar Também dentro da sua empresa essas soluções. Então, hoje o que eu vejo que está em alta é tudo aquilo que você consegue dar flexibilidade, seja no pacote de refeições, como que você torna flexível o consumo daquele crédito que antes a pessoa ela obrigatória
mente ia num restaurante e hoje ela pode usar em qualquer lugar, no supermercado e tudo mais. Quando nós falamos do ponto de vista de saúde, nós já não estamos falando mais só do plano de saúde, que a pessoa vai no médico, mas hoje nós falamos do psicólogo, nós falamos da academia, nós falamos de cuidados até mesmo do dia a dia, de bem-estar, de massagem, de cabelo, unhas, né, que eu vejo alguns players no mercado oferecendo dentro das empresas. E aí, quando nós falamos em mobilidade, que acho que é onde nós mais conseguimos auxiliar e aonde nós temos a nossa visão um pouco mais clara, nós vemos que as empresas, elas também precisam ofertar mais flexibilidade para os seus colaboradores. Então, quando você olhava para o plano do Vale Transporte, sequer ele era entendido como um benefício, ele era entendido como uma obrigação da empresa. Então, exatamente, tudo que você consegue tirar dessa esfera de percepção que isso é uma obrigação e agora virou um benefício, já te dá algum ganho do ponto de vista da estratégia de employer experience da sua empresa. Sim. Então, no nosso caso, né, nós temos clientes, hoje o Fretadão faz o transporte individual e coletivo. Então, desde a mobilidade com carros até vans, ônibus, micro-ônibus, seja para empresa, seja para eventos, para aeroporto, aonde a empresa precisa de mobilidade, nós resolvemos a mobilidade. E aí nós vemos situações como, por exemplo, uma pessoa que trabalha uma vez por semana num centro de distribuição para cobrir um determinado horário, e essa pessoa é pega na porta de casa com um carro de aplicativo e é levada, e a gente consegue fazer a gestão desse tipo de situação. Como tem outros clientes que são modelo híbrido, que optam, já que é muito caro um transporte exclusivo para eles optam pelo modelo compartilhado, né? Como é o caso de alguns clientes nossos em Alphaville, que eles compram um assento dentro dos nossos fretados para a pessoa ir 2 vezes por semana para o trabalho, com uma experiência diferenciada, combinando o modelo híbrido com o presencial. E no dia a dia do transporte, quando a gente fala de flexibilidade e a gente fala de facilidade, hoje nós atendemos os nossos clientes, os nossos passageiros 24/7 no sistema de todos os multicanal. WhatsApp, e-mail, telefone, aplicativo. O que antes ele tinha presencial, busca o RH num determinado horário e nem todos tinham a mesma experiência. Então isso também é dar flexibilidade para o usuário do ponto de vista da experiência dele com relação ao transporte e à mobilidade. Então hoje acho que a palavra-chave para a construção de um bom pacote de benefícios é você buscar essa flexibilidade, que as pessoas possam usar melhor o custo desses benefícios nas coisas que de fato fazem diferença para a vida delas. Faz todo sentido e conversa, inclusive, com os valores do próprio Fretadão, com os valores do RH para você. E se a gente puder colocar isso em prática dessa maneira, melhor ainda. Antônio Carlos, quero agradecer imensamente pela sua participação, desejar muito sucesso para você. Eu agradeço, Daniel, agradeço, Bruno, pelo espaço, por esse tempo que a gente conversou aqui. Agradeço a audiência, espero que a gente possa ter acrescentado um pouquinho mais para o dia a dia de todos esses profissionais de RH e me coloco à inteira disposição para qualquer dúvida e à disposição no LinkedIn, Antônio Carlos Gonçalves, todo mundo me encontra por lá. Sensacional. Bruninho, obrigado também por ter participado do episódio de hoje. Pessoal, muito obrigado. Acho que muito positivo, né, a gente poder trazer esse olhar para um assunto hoje tão em alta, né, toda essa visão, toda essa percepção diante desses desafios da employer branding, benefícios, toda essa pegada mais humanizada. É muito, muito bacana, Antônio, tudo que você trouxe, muito bacana aí o trabalho de vocês no Fretadão, muito legal poder compartilhar esse episódio, e é isso aí. A gente está chegando no final de mais um RH para você Cast, deste episódio onde a gente falou
sobre benefícios e falamos também, obviamente, sobre Employer Branding. E quem guiou a gente nessa conversa foi o Antônio Carlos Gonçalves, CEO e fundador do Fretadão. Eu espero que você tenha curtido o episódio de hoje, a nossa conversa. Quero só, antes da gente terminar, deixar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais novamente, então renova esse convite, e também deixo a dica para você se inscrever ou seguir o RH para você Cast nas plataformas de áudio, onde quer que você esteja ouvindo a gente, pode ser no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud, não importa. Se você se inscrever ou se você assinar o feed do podcast, a gente vai aparecer logo de cara na página inicial do seu tocador, sempre que tiver episódio novo publicado, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã, tem episódio novo na área para a gente começar bem a semana. Aproveitando, desejo uma excelente semana para você, se você estiver ouvindo a gente na segunda-feira, ou se você estiver ouvindo a gente em qualquer dia, desejo uma excelente semana para você, a gente se vê no próximo episódio, até mais, um abraço, tchau, tchau.